Olá, eu sou João Vitor Wrobleski e estamos aqui para gravar mais um vídeo de psicologia e hoje vamos falar um pouco sobre genialidade. O que é a genialidade e quais os riscos de se trabalhar de maneira muitas vezes inadequada com esta ideia de genialidade. Então, primeira coisa, é muito comum que pais ou cuidadores tenham o hábito de sempre acreditar que os seus filhos ou protegidos são as crianças mais geniais e mais inteligentes que existem. Bom, aquela velha história, né? Sempre dizem que elogio de mãe é suspeito. Então é necessário que se tome muito cuidado por vários motivos. Primeira coisa que nós temos por hábito, e isso é perfeitamente normal e compreensível, quando uma criança está sob nossos cuidados, quando é um filho ou um protegido nosso, nós temos muito por hábito de realmente achar qualquer coisa que aquela criança faz fantástico e para além do extraordinário. Devemos nos lembrar que o que nós achamos é uma coisa, o que realmente acontece é outra. Então, para um cuidador, tudo que a criança faz é a coisa mais linda do mundo. A criança disse as primeiras palavras, é incrível. A criança fez qualquer coisa, é incrível. Prova disso é que, por exemplo, muitos pais fazem questão de registrar, de bater foto, de gravar a primeira vez que o filho usa o piniquinho. Tipo, os pais têm orgulho da criança defecando. Tá, é legal, os pais realmente têm motivo para ter orgulho que o seu filho está crescendo, está ganhando independência, mas devemos lembrar que a maioria desses pais não vão ver também de maneira tão extraordinária a criança de outra pessoa defecando. É incrível, é fantástico a nossa criança, quem está sob o nosso cuidado fazendo as coisas. Quando se vê a mesma coisa da perspectiva de outra criança, não se é tido com a mesma empolgação. Então é necessário entender isso para se compreender que muitas vezes o que muitos pais consideram como uma genialidade, como um desenvolvimento extraordinário, é um desenvolvimento perfeitamente comum dentro da média esperada e sem nada de anormal, sem nada de tão fantástico assim. Por que é importante estabelecer isso e entender isso? Porque muitos pais, nesse afinco de considerarem seus filhos grandes gênios, crianças super dotadas, super inteligentes, cometem algumas atitudes que podem levar a sérios danos, a sérios prejuízos para a criança. Entre elas é fazer a criança acreditar realmente que ela tem um desenvolvimento extraordinário. Para muitas crianças isso pode ser indiferente. Ela está pouco se lixando para a opinião dos pais e não está nem aí se os pais consideram ela grande gênio ou não. Mas para algumas crianças elas podem serem levadas a realmente acreditar nisso. De um modo a muitas vezes, por exemplo, deixar de ter tanto empenho em fazer as coisas, porque ela se convence de que ela é tão boa que ela não precisa se esforçar para fazer as coisas. Automaticamente ela acaba tendo um retardo no desempenho e o que os pais consideravam, ou os cuidadores, como grande genialidade, acaba sendo uma criança atrasada no desenvolvimento cognitivo. Então é muito importante tomar cuidado com isso. Outro grande problema também é a sobrecarga da criança. Muitos pais nesse afinco, a criança faz alguma coisinha e já consideram como ela genial, uma criança extraordinária, incrível, aí entopem a criança de coisas para fazer. Então, nesse afinco de acreditar que a criança tem um desempenho cognitivo para além do normal, enchem a criança de atividades que visam um desempenho cognitivo. Sim, é importante que a criança realize atividades que visam um desempenho cognitivo, ela sendo genial, não sendo, ela tendo um desempenho para além da média, ou tendo um desempenho medíocre, um desempenho comum como o de todas as outras, não faz diferença. Sempre é importante que seja estimulado o nível cognitivo dela, e isso tende a desenvolver um nível cognitivo um pouco superior e mais avantajado do que seria se não fosse estimulado. Porém, o que ocorre muito é que nesse afinco dos pais acreditarem que o seu filho é genial, é tão incrível, eles exageram nessa estimulação cognitiva.
o que acaba gerando uma sobrecarga da criança, acaba gerando estresse, acaba gerando vários problemas de estresse, inclusive de depressão, pela criança estar muito sobrecarregada de atividades. Então a criança faz alguma coisa assim para que os pais entendem que está para além da média, já coloca a criança numa aula de piano, numa aula de pintura, numa que mais num curso de alguma coisa, num curso de outra coisa. Quando você vê, a criança às vezes tem aula de manhã, tarde, e às vezes tem atividades à noite. Para uma criança que não procura isso e que praticamente é obrigada a fazer isso, ela tende a desenvolver diversos problemas em função disso. Então é necessário tomar esse cuidado. O que é importante? A criança sim ter atividades que desenvolvam o nível cognitivo, mas primeiro, atividades que ela procure. Então é necessário, e isso ela vai deixar claro por vários modos, basta que os cuidadores tenham atenção às atitudes dela. Por exemplo, ela vai falar, tipo, vai chegar, vai olhar uma criança fazendo alguma coisa, ou uma pessoa fazendo alguma coisa, como eu queria fazer isso também. Isso é um evidente, um claro sinal de que ela está pedindo para realizar uma atividade. Então, por exemplo, ela vê uma pessoa tocando piano, como eu gostaria de tocar piano. Aí sim, é uma questão de se os pais têm condição de estar indo, buscando uma aula para ela nessa área, tudo. E também sempre, eu já, em um vídeo anterior que eu falo sobre desenvolvimento cognitivo, eu também já mencionei a questão de também se estar tendo a ciência de que pode chegar um determinado momento que essa criança vai falar, não, eu achei que era divertido tocar piano, não é o que eu pensava, eu quero largar. E simplesmente larga e vá para outra coisa. Então é necessário também se entender que a criança tem que ter esse direito de também, a hora que ela não se sente mais à vontade com a realização da atividade, ela possa estar abandonando essa atividade para buscar algo que esteja mais adequado ao desejo momentâneo dela. E é normal, como eu já disse no vídeo anterior também a respeito do desenvolvimento cognitivo, é bem perfeitamente comum a criança começar coisas e largar, porque ela não tem noção do que as coisas realmente são. Nós temos subentende-se também que tem que se entender que muitos adultos fazem exatamente a mesma coisa, mas subentende-se que nós temos uma capacidade maior de avaliar pontos e não se deixar levar por uma empolgação inicial. Subentende-se. Quem faz compras aí em excesso sabe do que eu estou falando. Nem sempre o ser humano realmente é racional e contabiliza e não se deixa levar pela empolgação inicial. Tem muita gente aí que gasta fortunas em compras por empolgação inicial. Então, como culpar uma criança por fazer o mesmo? Então é necessário que se saiba que a criança ela tem uma tendência, como ela não contabiliza todos os aspectos, ela se deixa levar pela empolgação inicial. Então ela vê o que ela entende por bom naquela atividade e ela não vê outras questões. Por exemplo, ela não vê o empenho que aquilo demanda, ela não vê que aquilo vai demandar um esforço muito grande da parte dela. Tudo isso, e às vezes também ela quer aprender, mas não consegue. Também é uma questão. Eu, por exemplo, já quis aprender muitas vezes a tocar instrumentos musicais, tentei diversos instrumentos e nunca consegui tocar nenhum, porque realmente a música não faz parte do meu desenvolvimento cognitivo. Em compensação, eu consigo escrever um texto com uma facilidade tremenda. Tanto é que os vídeos eu gravo realmente, a maioria deles falando, tudo que eu estou falando é simplesmente do que eu já estudei, do que eu já li, e não preparo nada, não escrevo nada, então eu tenho uma certa facilidade em algumas áreas e simplesmente não tenho facilidade nenhuma em outras. Se for considerar questão musical da minha parte, é como um professor meu tirava sarro, eu erro no bater palma no parabéns, então é simplesmente patético o meu desenvolvimento musical. Porém, eu tenho desenvolvimento cognitivo em outras áreas. E é necessário também se entender que às vezes a criança ela vai querer também aprender a tocar um instrumento musical e ela não vai ter condições para isso. Ela simplesmente não faz parte dela isso. Por mais que ela tente, não é uma coisa que faz parte dela. Mas ela provavelmente vai conseguir desenvolver atividades em outras áreas. Então isso também não há nada de prejudicial nisso. E não há nada de tão assustador no fato dela não conseguir fazer uma determinada coisa. Mas enfim, como eu disse antes, o importante é que os pais tenham a consciência de que as atividades que uma criança vai realizar tem que ser por busca dela e não por imposição dos pais. E isso referente a tudo.
E também entender que o que nós concebemos por genialidade muitas vezes é um desempenho comum, normal. Outra coisa que tem que se ter muito cuidado ao se falar de genialidade em relação a crianças. Muitas crianças elas têm um certo boom de desempenho cognitivo. Então o que ocorre? A gente vê isso muito no próprio desempenho físico, não é tão difícil de compreender, porque nós vemos, por exemplo, situações em alguns indivíduos onde se você coloca duas crianças da mesma idade lado a lado, elas são de estaturas, de formas corporais totalmente distintas. Porém, se você as coloca lado a lado depois de 2, 3 anos, elas estão iguais, em desenvolvimento físico, obviamente, se entenda aqui. O mesmo acontece muito entre diferenças sexistas também. As meninas têm uma tendência de se desenvolver antes dos meninos. Então, às vezes, você coloca uma menina e um menino de 10 anos lado a lado, dá a impressão que o menino tem 2, 3 anos a menos do que a menina, porque as diferenças físicas são muito grandes às vezes. Mas aí você coloca esses mesmos dois com 13, 14 anos, você vai ver que a menina cresceu um pouco mais, criou seios, mas não teve um desenvolvimento tão assombroso fisicamente falando, e às vezes o menino já está quase com o dobro do tamanho da menina, está com musculatura, já está com um desenvolvimento físico bem, às vezes até maior do que seria o dela, sendo que há 2, 3 anos atrás ele estava com um desenvolvimento muito inferior ao dela. Então essas diferenças de desenvolvimento, de desempenho, ocorrem com certa normalidade na criança. Não é algo tão fora do comum, é algo bastante normal que haja uma diferença de desempenho e de crescimento. Então acontece esse boom, como é o caso das meninas, que acontece ali na fase dos 10 anos, ali para os 14, de ter esse desenvolvimento rápido, mas aí estabiliza. E ela simplesmente, depois as outras crianças acabam alcançando. E isso ocorre também com diferenças individuais, claro, existe sempre aquela criança que ela do nada, ela cresce um monte, aí para, estabiliza, as outras crianças da idade dela crescem, ficam do mesmo tamanho dela e ambas seguem um crescimento igual. E na fase adulta se tornam simplesmente igual fisicamente. Então isso é muito comum, realmente muito comum. E a partir disso nós podemos também entender do mesmo modo o desenvolvimento cognitivo. Então não é tão incomum, acontece com uma certa frequência de algumas crianças elas terem esse boom de desenvolvimento cognitivo. Então a criança ela simplesmente ela tem um auge ali de desenvolvimento que faz muitas vezes que ela com 6, 7 anos ela esteja num nível de desenvolvimento e num nível intelectual semelhante a de uma criança de 10 anos. E aí isso também muitos pais, muitos cuidadores aí cometem o ato de estar também considerando a criança como um gênio porque a criança teve esse desenvolvimento. Mas é necessário se tomar muito cuidado, porque a grande maioria, se não quase todos, a enorme maioria dessas crianças que tem esse boom de desenvolvimento psíquico e cognitivo, elas com 7 anos parecem ter a cognição de uma criança de 10. Mas aí, as outras crianças de 7 anos, da mesma idade dela, de 7 anos, que tem um desenvolvimento muitas vezes pode ser considerado inferior ao delas, continuam se desenvolvendo de uma maneira muito rápida, e essa criança, ela estabiliza. Então, dos 7 até os 10 anos, ela praticamente não tem desenvolvimento. Aí, quando ela chega nos 10 anos, ela vai continuar com o mesmo nível cognitivo que ela tinha com 7, que é o nível cognitivo dos 10 anos. E as outras crianças que estavam em 7 anos, estavam com um nível cognitivo muito abaixo dela, vão chegar aos 10 anos com o nível cognitivo dos 10 anos. Então, ambas vão acabar em uma mesma média. E isso ocorre assim como no desenvolvimento físico, isso ocorre no desenvolvimento psíquico e cognitivo. Não é tão incomum, não é tão anormal se pensar isso. Pelo contrário, é extremamente comum essa questão, essa ocorrência. Então é necessário que se tome muito cuidado
Porque aí essa criança com 7 anos ela já tem uma tendência, como eu disse muitas vezes, na grande maioria das vezes, de estabilizar quando ela tem esse boom, depois estabilizar e as demais crianças acabarem alcançando ela no desenvolvimento cognitivo. E isso pode ser ainda mais agravado caso os cuidadores realmente façam ela acreditar que ela está num nível de desempenho muito superior, porque ela pode se acomodar e acabar tendo um atraso no desenvolvimento. E aí quando essas crianças que estavam em um desenvolvimento entendendo-se como inferior do dela, podem acabar ultrapassando ela e ela pode até ter ser considerada como um desenvolvimento cognitivo abaixo da média. Então é muito importante se tomar cuidado com isso. E como eu já falei em um vídeo anterior, também é importante se tomar cuidado que o desenvolvimento cognitivo ele muitas vezes é direcionado. Então o que ocorre? A criança, por exemplo, os pais acham que a criança é um grande gênio porque ela consegue fazer contas desde pequeno. Por exemplo, ela tem um desempenho bom na área das exatas. Então ela consegue fazer cálculos com uma enorme facilidade. Cálculos que muitas vezes os pais se batem para fazer, a criança consegue fazer. Isso é admirável, realmente, não estou desmerecendo, em hipótese alguma. Realmente é considerável, é admirável uma criança ter facilidade com cálculos. Coisa que eu pessoalmente não tenho. Mas devemos entender também que muitas vezes essa criança que tem facilidade com cálculo, ela mal sabe escrever uma frase, ela não sabe formar um texto direito, ela tem dificuldade em leitura, então ela tem várias outras situações, ela tem dificuldade em qualquer atividade física. Então é necessário também que se entenda que ser bom em uma coisa não te torna um gênio. Te torna sim admirável de você ser bom em algo, mas não te torna nada para além da média. Por quê? Porque todos nós somos bons em algo. A diferença é que muitos ainda não se encontraram no que são bons, mas a maioria de nós é bom em algo. Eu conheço milhares de médicos que são ótimos no que fazem e automaticamente também são péssimos em um monte de outras coisas. Não tem habilidade nenhuma em outras áreas. Conheço mecânicos que um mecânico que tem facilidade de desmanchar e remontar um carro com os olhos vendados. Porém, se coloca ele em outra área, se colocar ele num serviço de escritório, ele nem sabe por onde começar a mexer. Você tem isso em todas as áreas. Então você tem você tem um cozinheiro que faz uma comida divina, mas se você colocar ele para plantar essa comida que ele cozinha, a planta morre e não produz nada. Então é necessário que se entenda que você ser bom em uma coisa não te torna genial. Então, quando os pais têm por hábito, a criança faz cálculo, é um gênio. Não, ela é boa em cálculos. Ela pode ser boa em cálculos e uma topeira em todo o resto. Então não se pode também ter essa empolgação inicial, porque igualmente, eu já comentado anteriormente, essa empolgação inicial pode gerar vários prejuízos. Dentro deles, a acomodação da criança. Então a criança acreditar que realmente ela é tão genial e acaba se acomodando e não se empenhando em se desenvolver melhor, em aumentar o seu nível cognitivo, em ter um empenho em outras áreas. Então, tudo isso já demonstra a questão. Gênio mesmo, genialidade, é uma coisa bem difícil de ser discutida. Aí você vai ter vários conceitos. Eu vou estar trabalhando aqui mais com o conceito que eu admito como mais sensato de genialidade. Então, qual que é a primeira coisa que eu interpreto como genialidade? Outra coisa que também, só fazendo mais um adentro da relação da criança, muitos pais consideram genialidade a criança recordar coisas. Por exemplo, lembrar capitais de países, capitais de estado. Isso é o maior exemplo de hipocrisia. Guardar informações, um papel guarda informação. E ele nem cérebro tem. É madeira processada com químicos. Nem cérebro um papel tem e ele guarda informações. Então, memória boa pode ser útil em algumas áreas, mas não é demonstração nenhuma de genialidade, nem chega perto. Muitos gênios, muitas pessoas com realmente um desenvolvimento bom, têm uma memória razoável. Às vezes tem uma memória para além do extraordinário, mas são gênios, pessoas geniais com memória boa. Não é o fato de ter memória boa que transforma ela num gênio. É o fato de ela ser genial que faz com que muitas vezes ela tenha memória boa, porque ela exercita constantemente, então essa memória ela tende a ser mais razoável do que a maioria. Mas memória, em geral, na genialidade não interfere em muita coisa. Prova disso é que muitos dos grandes gênios da humanidade tinham péssima memória. Realmente anotavam tudo que eles pensavam, eles anotavam, gravavam, faziam alguma coisa, porque senão esqueciam.
Então é bem comum isso. Pessoas com um nível de genialidade alto, elas tendem a esquecer as coisas. Então é necessário que você registre rápido, porque senão já somem as ideias. O que seria então a genialidade? Se sabemos que ser bom em uma área não é indício de genialidade, ter boa memória não é indício de genialidade, o que é indício de genialidade então? Na minha concepção, a partir de estudos, a partir de leituras, a partir do trabalho de autores, eu consigo entender a genialidade do seguinte modo. Ser genial é ter uma facilidade de percorrer diversas áreas. Então não é aquela pessoa que é boa em uma coisa, é aquela pessoa que é boa em várias coisas. Ter a capacidade de ser o melhor em alguma coisa. Então ela pode não ser a melhor em tudo, mas em alguma coisa ela é, se ela não é a melhor, ela está entre os melhores. E aí no restante das coisas ela pode até ser mediana, mas ela consegue ter um conhecimento e um entendimento de várias áreas, não somente de uma. O que mais que indício de genialidade? Realizar coisas para além do esperado e para além do seu tempo. Então, muito se fala, por exemplo, que são grandes gênios os inventores atuais. Muitos dos inventores atuais são pessoas perfeitamente comuns e que o nível cognitivo delas nem é tão alto assim. Literalmente, não estou desmerecendo, até mesmo porque também ser genial, você tem muito uma ideia de que ser genial é algo que todo mundo quer. Mas existem vários pesos acarretados aí na questão da genialidade que muitas pessoas não contabilizam. Então, grandes gênios, por exemplo, eles tendem a ter dificuldade em relacionamento social, eles tendem a ter uma vida sentimental muito conturbada. Então, a genialidade também não é tão fantástica assim quanto se faz parecer. É necessário compreender, então, que quando eu me refiro que a pessoas geniais, não significa que elas sejam tão melhores e que elas sejam mais felizes ou vivam muito melhor do que o restante das pessoas medíocres que estão ali dentro da média social. Então é necessário que se entenda isso, que muitas vezes a mediocridade, estar dentro de uma média esperada, é mais cômodo e mais confortável do que você realmente ter uma genialidade. Mas enfim, o que mais é indício de genialidade? Além da capacidade de se fazer coisas para além do seu tempo, porque geralmente o que se entende hoje por gênio são pessoas que evoluem uma coisa. Então elas pegam uma coisa que já existe e evoluem essa coisa para algo um pouquinho melhor. Então elas simplesmente transformam, elas não criam nada. Isso é necessário, é extremamente importante para a humanidade. De modo algum eu estou falando que não é. Ao contrário, é graças a essas evoluções que nós estamos onde estamos. Então, sim, é necessário, é importante que se peguem as coisas, se evoluam elas, se melhorem elas, mas isso não é um indício de genialidade. Isso é um indício simplesmente de estar bem adaptado ao seu tempo e à sociedade na qual você está inserido. Mas a pessoa que ela é genial realmente, ela vai para além do seu tempo. Então ela imagina coisas que não podem nem ser produzidas na sua época, porque não se tem os recursos o suficiente para se fazer aquilo que ela sabe que é possível. Então isso vai para muito além de simplesmente inventar uma coisa que já existe, ou seja, melhorar algo. Isso vai a um nível de inventar algo que não existe e nem mesmo as pessoas saberem como é possível se fazer. E ainda assim, mais tarde, quando se tiver o recurso, as pessoas descobrirem que isso sim era possível e simplesmente aquela pessoa não tinha as ferramentas e as condições temporais necessárias para a realização disso. Quando eu estou falando referente a isso, obviamente eu estou utilizando como exemplo a pessoa, o gênio da humanidade, que eu considero como um dos poucos realmente gênios verdadeiros, e eu estou basicamente exemplificando a vida dele. Então, inevitavelmente, eu estou falando de Leonardo da Vinci, obviamente, que para mim é um dos poucos que podem ser considerados realmente gênios da humanidade, que tem realmente uma genialidade dentro de si. Por quê? Eu vou pegar agora aqui para me apoiar um livrinho básico. Então esse livrinho aqui é Leonardo da Vinci e as histórias dos códigos secretos. Coleção Entendendo o Código da Vinci. Então esse aqui é um livro que a Scala lançou, a editora Scala, para falar sobre aquele filme muito famoso, o Código da Vinci, do
que foi inspirado no livro do Dan Brown. Então eles lançaram uma coleção desses livrinhos aqui, eu tenho alguns deles. Não me recordo quantos são no total da coleção, mas eu tenho 3. E eles falam essencialmente sobre o filme do Código da Vinci, e em um deles, como o Da Vinci é muito mencionado no filme, eles trazem um pouco sobre a história do Da Vinci e tal, essas questões. Para quem tiver interesse, eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo, então vê aí embaixo, tem na descrição do vídeo a referência bibliográfica deste livro. E esse livro ele traz um pouco sobre a história do Da Vinci, como eu já comentei, e aqui a gente entende o que é realmente ser um gênio, o que é a genialidade em si. Então eu vou ler só um trecho inicial aqui desse livro, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então aqui no início, já no primeiro capítulo, ele traz informações a respeito da vida do Leonardo da Vinci. Então, o que ele traz aqui? É um perfil do Leonardo da Vinci. Então, as enciclopédias e guias de curiosidades costumam atribuir ao italiano Leonardo da Vinci um número razoável de talentos. Teria sido ele um grande pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, cientista, inventor, escritor, anatomista, biólogo, antropólogo, matemático, músico e naturalista. Isso é a diferença entre um gênio e o resto de nós mortais. Então ele não era bom, ele não era um gênio porque ele era bom pintor. Ele não era um gênio porque ele era um grande escultor. Ele não era um gênio porque ele era bom inventor. Ele era um gênio porque ele era bom em tudo isso e mais além. E realmente as pessoas que estudam Da Vinci com grande afinco, elas costumam afirmar que ele se meteu a fazer um monte de coisa e ele era o melhor em tudo que ele se meteu a fazer. E não apenas era, até hoje ele é tido como o melhor em muitas áreas que ele se meteu a atuar, a fazer. Prova disso é que poucos pintores conseguiram realmente chegar ao patamar de um Leonardo da Vinci. Poucos pintores conseguiram fazer obras-primas que têm a fama de uma Mona Lisa. Inventores, então, nem se comenta. Eu, pessoalmente, desconheço inventores que conseguiram ser tão geniais quanto ele. Podem falar o que quiser. Por exemplo, a gente tem Santos Dumont inventou o avião. Não, Santos Dumont não inventou o avião. Aí você se surpreende, porque quem inventou realmente o avião, o helicóptero, o paraquedas, o submergível, a roupa de mergulho e vários outros, inclusive robótica, os primórdios da robótica, quem inventou foi esse cara. O restante dos tidos como gênios que vieram após ele apenas aperfeiçoaram projetos que ele tinha iniciado. Então ele, na sua época, ele já havia construído, por exemplo, um robô, ele já havia construído projetos de helicópteros. Ele não conseguiu realmente efetivar esses projetos pelo fato de que ele não tinha recursos adequados na sua época para estar fazendo. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, através disso, fica evidente que não basta que um homem seja uma pessoa, sem sexismo, a gente tem por hábito falar homem, mas não basta simplesmente que um ser humano seja bom em algo para ser genial. É necessário que ele seja bom em muitas coisas. Outro exemplo claro que nós temos ao decorrer da história aí é, por exemplo, o Aristóteles, que é muito anterior ainda a Da Vinci. O Aristóteles também é um cara que ele desenvolveu vários estudos, várias pesquisas e vários escritos acerca da natureza, acerca da vida política humana, acerca da vida social humana, acerca do funcionamento do organismo humano, do funcionamento da natureza. Então, se você analisar isso, você vai perceber por que esses caras realmente foram geniais. Eles foram geniais porque eles conseguiam realmente ir para muito além da sua época. Tanto é que, geralmente, essas pessoas com esse nível de genialidade, elas a princípio elas não são reconhecidas pelo seu tempo.
Então, por mais que Leonardo da Vinci na sua época era considerado um bom pintor, era considerado bom no que fazia, ele era bom. Ele não se tinha noção de que na verdade ele não era apenas bom, ele era o melhor de todos. E isso só se teve noção com o passar do tempo, com o desenvolvimento de boa parte dos projetos que ele realizou. Então, quando se desenvolveu tudo isso, passou a se ter um melhor entendimento do que realmente eram as capacidades do Leonardo da Vinci. Aqui eu tenho um pouco mais aqui que eu gostaria de estar lendo, que fala também a respeito do conhecimento dele. Então, o incrível é que toda a grandiosidade do legado da Vinci só seria devidamente reconhecida a partir do século XIX. Então, o que eu acabei de comentar. Esses caras eles são tão geniais que as pessoas da sua época não têm a capacidade, um nível cognitivo o suficiente para entender o quanto eles são geniais. E aí você entende o que realmente é a genialidade. Ela é tão incrível e ela é tão para além da época que os contemporâneos não são inteligentes o suficientes para reconhecer a genialidade daquele indivíduo, de tão acima das expectativas que ele é. Então aqui a gente entende mais do que nunca a questão que eu mencionei, que você ser bom em uma área não te faz genial. Porque quando você é realmente genial, você é tão bom que as pessoas nem têm a capacidade de entender o quanto você é bom. E isso aí também não cabe a nós estarmos atribuindo a quem é tão bom. Isso é uma coisa que realmente a pessoa ela se sente bem pelo que ela é, isso entende-se que ela deve se sentir bem pelo que ela é e viver a sua vida normalmente. Futuramente, provavelmente, muitas das pessoas contemporâneas a nós serão tratadas como grandes gênios. A gente já tem casos desses, de muitas pessoas que, quando se vai um pouco além, foram reconhecidas em vida, mas que provavelmente serão muito mais reconhecidas daqui a alguns anos. Por exemplo, um exemplo assim bem clássico que eu acho interessante é o próprio Oscar Niemeyer, que é um grande arquiteto, um grande projetista também brasileiro, que sim, enquanto vivo foi considerado como um grande gênio, como realmente é, mas que talvez daqui a alguns anos as pessoas enxerguem ele de um modo muito para além do que nós conseguimos enxergar hoje, do que as nossas capacidades atuais são possíveis de se ver. Então pode ser que futuramente ele seja visto com muito mais apreço ainda e como muito mais genial do que nós o vemos hoje. Isso também é muito importante e muito interessante. Aí a gente tem algumas coisas aqui que se seguem a respeito dos manuscritos dele e dessa questão de que eu comentei, de quanto é amplo o material trabalhado por Da Vinci. Então nós temos, por exemplo, em seus manuscritos foram encontrados estudos de praticamente todas as áreas do saber: geometria, anatomia, geologia, botânica, astronomia, óptica, mecânica, arquitetura, projetos bélicos, etc. Então aqui nós entendemos realmente o quanto esse cara foi um mestre. Nós temos aqui um pouco mais para baixo, formavam o que para muitos era a mais fantástica coleção de invenção e soluções de engenharia já imaginadas por um único homem. Esboços de helicópteros, submarinos, paraquedas, veículos, embarcações, máquinas voadoras, turbinas, teares, caminhões, pontes, carros de combate, moinho de vento, a roda d'água, etc. Então aqui, mais do que nunca, está evidente o quanto amplo era o conhecimento de Leonardo da Vinci. Por que eu trago isso? Porque quando nós vamos falar em grandes gênios, em grandes genialidades, é necessário que nós comparemos o desenvolvimento psíquico desse indivíduo com caras como ele, não com a média. Porque você comparar o desenvolvimento de uma criança ou de um adulto com uma média em volta dele, dizer que porque ele é um pouco acima da média ele é um grande gênio, é uma hipocrisia. É necessário que você compare a caras como esse para você dizer que ele realmente é um grande gênio, a caras como Aristóteles, entre outros que viveram aí ao longo da história. Então é necessário que se entenda
que ser genial é algo para muito além. E que isso não é tão bom também quanto parece. Porque muitos dos grandes gênios aí foram pessoas com extrema dificuldade de sociabilização, foram pessoas que tiveram longos períodos de depressão. Inclusive, depressão é uma assim, das questões que mais ataca pessoas com um nível intelectual alto. Realmente é uma incidência muito grande de ataque de depressão, porque a pessoa ela acaba não se encontrando no mundo que ela está. Como ela foge à média, automaticamente ela se vê fora do contexto dela. Ela não consegue se encaixar nesse contexto. E aí é outro grande problema também de os pais, por empolgação inicial do desenvolvimento dos seus filhos, credibilizarem a eles genialidade. A questão, o prejuízo de nível social de se atribuir a uma criança um alto nível intelectual é simplesmente estrondoso. Então, o que ocorre? Uma criança que ela é muito trazido para ela, que ela é um grande gênio, que ela está para além da média e tudo mais, ela tende, se ela acreditar nisso, a agir de modo que outras pessoas, outras crianças da idade dela, não vão se agradar com as atitudes. Por quê? Porque como ela realmente acredita que ela é genial, ela vai querer, por exemplo, dar ordens a outras crianças, coisa que não vai ser bem aceito. Ela vai querer, por exemplo, sempre estar certa, porque como ela é inteligente, como ela é mais inteligente do que todo mundo, como ela é um gênio, é para além da média, um gênio não erra. Ao contrário. As histórias aí dos grandes gênios do mundo, a gente vê que eles tiveram 99% de erros. A questão é que o 1% de acerto foi acertos que revolucionaram a história da humanidade. Então não foi um acertinho, foi um acerto que foi capaz de destruir com o mundo e reconstruir do zero. Então, mas não se fala nos outros 99% de erros. Por exemplo, eu sempre brinco, né, que o 14 bis do Santos Dumont não se chama 14 bis à toa, né? Então, não se fala do número de aviões que ele derrubou antes de conseguir realmente fazer um voo. Se fala que o avião voou, que ele conseguiu levantar voo, legal. Mas o número de aeronaves que ele derrubou antes de conseguir isso, pouco se fala. Então é preciso entender que grandes gênios sim erram. Mas a criança não tem essa compreensão. Para ela, até mesmo para nós mesmos, muitos de nós ainda acreditam que grandes gênios não erram. Para a criança, se ela é genial, ela não pode errar. Não é admissível que ela esteja errada. E isso pode fazer com que ela desenvolva características de personalidade que vão ser muito repudiadas pela sociedade. Então, é necessário sim que se entenda que se uma criança tem um desenvolvimento cognitivo razoável, ela está para um pouquinho além da média, é bom que se incentive isso. É bom que se disponibilize a oportunidade de fazer aulas além do que é geralmente de costume. Então, além das aulas normais da escola, se é de desejo da criança, é bom que ela faça uma aula de música, que ela faça um esporte, que ela faça uma aula de algum tipo de arte, pintura, qualquer coisa do gênero. Então isso sim é bom, é útil que se incentive ela a ler, que se incentive ela a aprender alguma área determinada, por exemplo, aprender informática, aprender ou uma profissão, alguma coisa que esteja dentro das condições dela e também dos cuidadores, obviamente. Nem todo mundo tem condição, por exemplo, de estar pagando uma aula de piano. Alguns até têm condição de pagar aula, mas não tem condição de ter um piano em casa. Então também tem que ser avaliado muitas coisas. Mas o mais importante de tudo é se entender que incentivar isso é bom. Fazer com que a criança acredite que ela é muito melhor do que os outros por isso é péssimo. E é geralmente o que se faz quando você fica atribuindo genialidade a uma criança. Você faz com que ela acredite que ela é melhor do que os outros por isso. Então, se você vai atribuir algum tipo de genialidade à criança, é importante que você destaque para ela que isso não faz ela melhor do que ninguém. Ser genial é fantástico, realmente, é incrível. Mas talvez Da Vinci, por exemplo, revolucionou o mundo até hoje. Ele é um dos maiores gênios. Eu assisti vídeo até no próprio YouTube a respeito do Leonardo da Vinci, e uma especialista na história de Leonardo, ela dizia que se nós pegássemos hoje 10 cientistas, os 10 melhores cientistas das suas áreas,
e juntássemos isso com o melhor artista existente no mundo, nós chegaríamos a algo perto do que do que foi Leonardo da Vinci e do que ainda é até hoje. Então, realmente é alguém para além das expectativas. Ele até hoje é lembrado, mas isso não significa que Leonardo da Vinci foi mais feliz, por exemplo, do que aquele camponês que plantou o trigo dele, colheu, viveu a vidinha dele com a família dele lá e teve seus filhos, feliz da vida, morreu lá na sua idade avançada, com o filho do lado, ou com os filhos e a esposa do lado fazendo companhia na cama. Então é necessário que a criança também tenha esse entendimento, que por mais que o desempenho dela seja para além da média, por mais que ela seja muito boa no esporte, que por exemplo ela seja a melhor nadadora da escola dela, que ela seja o melhor jogador de futebol que existe no bairro, isso não faz dela melhor do que ninguém. Ela pode ser melhor naquele esporte, mas isso não vai tornar ela mais feliz do que os outros, isso não vai tornar ela mais útil para a sociedade do que os outros. Por mais que não pareça, por exemplo, o Da Vinci foi incrível, foi genial, foi muito útil para a sociedade, mas devemos lembrar que se não tivesse existido várias outras pessoas desenvolvendo outros papéis, talvez ele nem tivesse conseguido ter o estudo que ele teve em tantas áreas. Então, o fato de você ser bom em alguma coisa, ou de você ser melhor do que a maioria em uma determinada coisa, não significa que você seja tão mais útil do que aquela maioria para a humanidade. Porque pode ser que aquelas outras pessoas que não têm o conhecimento que você tem naquela área, têm muito conhecimento em outras áreas, ou simplesmente estão cumprindo a função delas na sociedade, o que também faz com que elas tenham extrema utilidade. O porquê da importância de se dar essa consciência para a criança? Porque quando essa criança ela entende isso, ela entende que essa genialidade que supostamente muitos pais atribuem a elas, ou cuidadores atribuem a ela, não a torna superior aos outros, isso facilita o convívio social dela. Porque, como eu disse, quando uma criança ela acredita que ela é muito melhor do que os outros, ela tende a ter atitudes sociais que não são aceitas. E isso gera prejuízos enormes para a criança. Por que gera prejuízos enormes? Porque na sociedade, o nome já diz tudo, sociedade, nós vivemos hoje em sociedade. E na sociedade só é bem aceito aquele indivíduo que está dentro de uma média. Então o indivíduo que se destaca demais, geralmente ele tende a ser repudiado. O que ocorre? Quando esse indivíduo é realmente um gênio, como é o caso de Leonardo da Vinci, como era o caso de Aristóteles, muitas vezes ele não é repudiado, porque, como eu disse, as pessoas contemporâneas a esse indivíduo, elas não têm nem nível cognitivo e inteligência suficiente para compreender o quanto ele é genial. E isso acaba fazendo com que ela não seja tão repudiada, porque não se entende o quanto ela é genial, e geralmente essas pessoas que realmente são geniais, até mesmo por não se entender o quanto elas são geniais, elas não são tão reconhecidas, então ela também age com certa normalidade. Ela desenvolve sim seu intelecto, ela faz descobertas incríveis, ela projeta coisas fascinantes, mas ela age com naturalidade e acaba nem sendo tão repudiada. Mas o indivíduo que ele acredita que ele é tão melhor e que ele é tão genial, ele acaba agindo desse modo que não é tão aceito pela sociedade e acaba sendo repudiado. E isso, essa repúdia, acaba gerando vários transtornos, porque como nós demandamos uma vida social, quando nós não nos adaptamos bem a esse convívio social, nós tendemos a ter algumas dificuldades. Para alguns, essas dificuldades acabam nem sendo dificuldades. Muitos preferem nem mesmo ter envolvimento social, preferem ficar na dele e não tá nem aí para o resto do mundo. Mas muitas dessas crianças futuramente vão se sentir mal por não conseguir desenvolver um bom convívio social. E aí o que ocorre? Você pode falar, mas não tem problema, porque os pais fazem isso, os pais fazem a criança acreditar que ela é um grande gênio, mas depois na fase aí pela adolescência, a gente faz ela entender que ela está dentro de uma média. Não é bem assim a história. O desenvolvimento infantil é de suma importância. Agora falando dentro da psicanálise mesmo, o desenvolvimento infantil é tudo.
Não é tão fácil quanto parece corrigir questões em um adulto, quanto é corrigir ou nem permitir que aconteça em uma criança. Então, quando essa criança ela se desenvolve a partir já de um histórico de mau relacionamento social, não é tão fácil você corrigir isso na vida adulta. Por quê? Porque ela cria um histórico da situação. Então não é só uma questão de que ela, por exemplo, ela se porta de maneiras que dificultam o seu convívio social. Tá, aí você pode falar, é só mudar a maneira de se portar. Só que ela constrói um histórico acerca disso. Então ela vive tanto tempo se constituindo, se construindo daquele modo e agindo daquele modo, que futuramente não é tão fácil quanto parece para muitos, ela simplesmente mudar de atitude. Isso pode ser muito mais difícil do que parece. Então é importantíssimo que os pais tenham muito cuidado quando atribuem genialidade à criança. Que entendam que, a princípio, já a questão que eu comentei, para um pai, para uma mãe, para um cuidador, a criança defecando é a coisa mais linda do mundo. Então, qualquer coisa que a criança faça vai ser fantástico. Não há nada de ruim nem de errado nisso, pelo contrário. É uma empolgação natural. É um ser que você está cuidando, é um ser que você está instruindo, é um ser que você está ensinando coisas. Então, nada mais natural do que você ter orgulho quando ele aprende coisas que você ensina. Então é comum isso, mas é necessário que se entenda que isso não é demonstração de genialidade. Que a empolgação que os pais têm por uma atitude da criança não é a mesma empolgação que as outras pessoas externas a essa criança vão ter. E atribuir essa genialidade a uma criança que tem um desenvolvimento cognitivo padrão ou pouca coisa acima da média pode ser altamente danoso. E atribuir essa genialidade a alguém que realmente é genial é quase inútil. E você provavelmente não vai atribuir, porque você nem vai reconhecer a genialidade. É que nem aquela velha história. Boa parte dos caras que hoje são os melhores na área de informática, são os melhores na área de jogos, por exemplo, quando jogavam, quando eram pequenos, quando ficavam mexendo no computador, eram criticados pelos pais. Porque, não sai da frente desse computador, não para de jogar, acha que vai ganhar dinheiro na vida jogando? Acha que vai viver de jogar videogame? E hoje os caras ganham milhões, às vezes bilhões jogando videogame. Tipo, ganham salários que ultrapassam o salário que os pais dele recebiam em milhões de vezes. Então é necessário que se entenda que muitas vezes, e que na maioria das vezes, quando a genialidade é verdadeira, quando realmente há uma genialidade, você nem chega a reconhecer. Então, se você acha determinado indivíduo genial, é porque talvez ele nem seja. É só um desenvolvimento para um pouco além da média. E, novamente enfatizando, eu gosto de enfatizar isso, porque acho que é muito importante, a criança só deve desenvolver atividades que sejam do interesse dela. Então, não ficar entupindo de atividades numa criança. Se você vê que ela tem uma facilidade no desenvolvimento cognitivo, e aí você vai ter centenas de crianças que vão desenvolver cognitivamente muito melhor do que outras, tem um bom desenvolvimento cognitivo, propicia para ela a chance de realizar atividades. Se ela vai querer ou não, aí é uma questão realmente bem dela. Então, se ela quiser, ela vai realizar atividades. Se ela não quiser, beleza. Incentiva sim atividades que desenvolvam o nível cognitivo, mas, como eu digo sempre, sem obrigar a criança a nada e sempre entendendo que a qualquer momento ela pode abandonar, porque é natural da criança começar a abandonar, é natural da criança estar descobrindo o mundo. Isso faz parte do desenvolvimento dela e é essencial para o desenvolvimento dela. Obrigado a todos pela atenção, por ter assistido esse vídeo. Espero que tenha sido útil, que tenha dado uma proporção aí. Recomendo que vão atrás de mais material sobre Da Vinci, Leonardo da Vinci, Aristóteles. São dois caras assim da história que realmente eu tenho um apreço muito grande por eles. São pessoas bem especiais mesmo, pessoas que realmente revolucionaram a história. Como eu disse, não significa que tenham sido mais felizes do que o camponês que trabalhou ao lado deles. Então também é necessário que nós tenhamos essa consciência plena de que muitas vezes genialidade também não traz felicidade, assim como dinheiro não traz felicidade e tantas outras coisas. A felicidade muitas vezes está em coisas muito mais simples do que nós conseguimos enxergar. Inscreva-se no canal para receber as novidades, aí, os vídeos postados, entre outras coisas. Clica aí no gostei no vídeo para que
possa estar ajudando a divulgar. Divulguem também o canal para mim. Eu gostaria muito dessa ajuda, que divulgassem, mencionassem para os conhecidos, principalmente para quem tem apreço na área de psicologia. Tem vários vídeos em diversas áreas aí, para quem tem curiosidade também de saber o que é a psicologia, como ela trabalha. Estejam assistindo aos outros vídeos do canal, o canal já está com bastante vídeo. Acessem aí, assistam e recomendem. Obrigado a todos pela atenção novamente e até um próximo vídeo.